Bom dia, meu nome é Hermione e, vamos começar falando o que são figuras geométricas planas. Estes objetos são figuras bidimensionais, ou seja, que têm duas dimensões. Elas possuem apenas comprimento e largura, além do mais são estudadas pela geometria plana, que é a matemática que estuda apenas as figuras que não possuem volume. Entre estas figuras planas encontramos os polígonos, aqueles com 3 ou mais lados, ou linhas. Passando para o slide a seguir, vamos falar sobre o dia a dia. Bom, quase todas as pessoas não prestam atenção que estas coisas simples que estudamos na matemática estão em praticamente todos os lugares. Mas isso é normal e explicativo. Significa também que mais uma vez a matemática está presente no nosso cotidiano. Porém, o foco deste trabalho é para falarmos sobre como calculamos a área e o perímetro de algumas destas figuras. Mas antes explicarei o que são estas duas coisas. Primeiro, a área é literalmente território, o espaço de algo fechado, e o seu cálculo se dá pela multiplicação da base pela altura deste espaço. Bem simples. Já o perímetro é o total de todos os lados de uma determinada figura. E o seu cálculo é bem simples também, é só somar todos os lados do objeto. Observação. Vale ressaltar que cada figura plana tem a sua fórmula para calcular a área e perímetro delas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo André. Eu vou apresentar para vocês como calcular a área ou perímetro de um losango. Podemos observar que na imagem ao lado há 3 losangos de tamanhos diferentes, porém preciso construir o objeto maior. Para calcular a área de um losango, é preciso multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e dividir por 2. Sabendo que no losango maior a diagonal maior é 8 cm e a menor é 4 cm. Veremos qual é a área dessa figura. 8 vezes 4 igual a 32. 32 dividido por 2 igual a 16. Então percebemos que 16 centímetros quadrados é a área desse losango. Agora eu preciso saber quanto de arame é necessário para construir esse losango. Sabendo que um dos lados do losango é 4 centímetros, então, como o losango é um polígono perfeito, sabemos que todos os lados são iguais. Se um lado é 4, os outros também são. Então somamos 4 mais 4 mais 4 mais 4, que dá igual a 16. Então o perímetro desse losango são 16 centímetros. Olá, meu nome é Leandro Soares, eu sou da turma 103 e irei explicar a vocês como funciona o cálculo da área e do perímetro de uma figura plana, neste caso, um retângulo. Bom, o nome do nosso projeto é Fotografando a Matemática. Como pede o título, fotografei um objeto que está sempre presente no meu dia a dia, um livro. Como eu havia dito, eu vou abordar a figura de um retângulo, no caso, o formato deste livro. A base desse livro mede 5 centímetros, já a sua altura tem 20 centímetros, assim como mostrado no slide. Para realizar esses cálculos, é necessário aprender estas fórmulas. Para calcular a área deste retângulo, é preciso multiplicar sua base pela sua altura. Para calcular o perímetro dessa figura, é necessário somar todos os seus lados. No caso do retângulo, são 4 lados. É importante lembrar que os lados opostos de um retângulo possuem a mesma medida dos seus opostos. Ou seja, se o lado de um retângulo tem a medida de 5 centímetros, o outro lado equivalente a esse também tem 5 centímetros. Bom, vamos começar os cálculos. Começando pela sua área, aplicando a fórmula base vezes altura, obteremos 5 cm vezes 20 cm. Multiplicando 5 vezes 20, obteremos 100 cm. E como centímetro vezes centímetro é centímetro elevado ao quadrado, o resultado é 100 cm ao quadrado, ou em metros 0,01 metro quadrado. Já para obtermos o seu perímetro, vamos somar todos os seus lados. 20 centímetros mais 5 centímetros mais 20 centímetros mais 5 centímetros. O resultado é de 50 centímetros e este é o perímetro deste livro. Bom, é assim que se calcula a área e o perímetro de uma figura plana, neste caso de um retângulo. Bom dia a todos, meu nome é João Victor e sou da turma 103 Matutino. O tema desse projeto é Fotografando a Matemática e o subtema é áreas e perímetros de áreas planas. Bem, o que seria a área e o perímetro? A área de uma figura é a superfície que ela ocupa em um determinado espaço bidimensional, ou seja, ela tem duas dimensões.
altura e comprimento. Já o perímetro é a medida do contorno, ou seja, a soma de todos os lados de uma figura geométrica, que no caso da foto é uma vasilha com formato quadrado, com ângulos de 90 graus, com 22 centímetros de altura e 22 centímetros de largura. E agora vamos para os cálculos. Vale lembrar que para calcular a área usamos a seguinte fórmula: A igual a B, que é a base, vezes H, que é a altura. Sendo assim, calculamos A igual a 22 centímetros vezes 22 centímetros. Sendo assim, temos o resultado de A igual a 484 centímetros ao quadrado. E agora o cálculo do perímetro. Lembrando que a forma de calcular o perímetro é somando todos os lados. Tendo isso, somamos 22 centímetros mais 22 mais 22 mais 22. Fazendo a soma de todos os lados da vasilha quadrada, temos o resultado de 88 centímetros. Bom dia, turma. Me chamo Vitor Gabriel e eu estarei aqui mostrando como calcular a área de um círculo. Como vemos na imagem no slide, que retrata uma forma que é usada para preparo de massas. Na figura mostrada, observem que há uma reta de ponta a outra, passando pelo centro da figura, que leva às duas extremidades. Essa reta se chama diâmetro, representada pela letra D minúscula. A segunda reta retratada na figura se chama raio, que no caso equivale à metade do diâmetro, indo do centro a uma extremidade. Concluindo até aqui, temos que o raio é metade do diâmetro, sendo assim, o diâmetro é 2 vezes o raio, ok? O raio representado pela letra R minúscula, o diâmetro representado pela letra D minúscula. Vamos ao terceiro item dessa figura, que faz uma volta de 360 graus ao total na figura, chamado circunferência, representada pela letra C minúscula. O raio é a reta menor na figura, o diâmetro é a reta média e a circunferência é a reta maior. Como eu disse antes, para calcular um círculo é preciso ter ideia de que o diâmetro é 2 vezes o raio, e o raio é o diâmetro dividido por 2. Para calcular a área, observem a fórmula abaixo, onde área igual π vezes raio ao quadrado, onde o π equivale a 3,14 nessa equação. Na figura, o π é a nossa circunferência dividida pelo diâmetro. Agora vamos para a finalização. Vamos calcular a área, a circunferência, o diâmetro e o raio da figura representada. Tendo em vista que já temos o diâmetro, que é 30 centímetros, e se já temos o diâmetro, nós temos consequentemente o raio, que é o diâmetro dividido por 2, ou seja, o raio equivale a 15 centímetros. Para encontrarmos a área da figura, pegaremos π, que equivale a 3,14 vezes o raio ao quadrado. E nós já temos o valor de raio, que é 15 centímetros. Vamos lá. 3,14 vezes 15 centímetros ao quadrado. Primeiro resolvemos a potência, que é 15 ao quadrado, que equivale a 225. Perdão. Agora nós temos 3,14 vezes 225, que no caso é 706,5 centímetros quadrados. Então, nossa área aproximadamente será 700,5 centímetros ao quadrado, perdão. Tendo isso, nossa figura tem as seguintes medidas. A área equivale a 706,5 centímetros ao quadrado, o diâmetro equivale a 30 centímetros e o raio equivale a 15 centímetros. E é isto. Obrigado que tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido e obrigado pela atenção.